E na verdade eu sou o próximo prefeito de São Paulo e eu vou conquistar você, vou te mostrar que eu tenho ideia, que eu sou bom de gestão, que eu sou bom de gente, que eu entendo o cérebro, que eu amo o ensino, que é o único jeito que a gente tem para resolver esse problema. Que a gente pode melhorar muito. A gente pode discutir educação num nível completamente diferente para a gente ensinar esse povo nosso, desde pequeno, a prosperar e mostrar que tem oportunidades para todo mundo. Só para ter uma ideia, a gente vai ter uma média de uns 4 minutos, tá? Tá bom. Por pergunta. A gente queria entender, dentro do seu plano de governo, caso você seja eleito, a questão de estrutura, né, de escola. Porque a gente entende que o professor e o aluno, para aprender bem, tal, tem que ter um mínimo de estrutura. Como que fica isso no seu plano? No plano, acho que uma das coisas mais fortes é transformar a nossa escola municipal numa escola olímpica. E eu vou explicar por quê. Eu sei que entra ano, sai ano. A gente tem o PNE, né, que é o Programa Nacional de Educação, que inclusive está sendo discutido agora para os próximos 10 anos. Mas se a gente não olhar para o investimento, para trazer as escolas para o futuro, e eu explico por quê. Você vai olhar para a evolução dos carros. Daqui a uns dias os carros não terão mais rodas e vão estar voando. Os computadores, né, a revolução dos transistores. Você vai pegar na década de 90, o computador tinha uma memória de 16 megabytes. Hoje está em tera. Todas as coisas na evolução estão transicionando muito rápido. Agora, o nosso modelo educacional continua com aquela lousa, continua com aquela carteira em série, o mesmo formato de ensino, que eu acredito que o professor, ele também precisa de estímulo, né? Ele precisa de situações novas, de disrupção no ensino, senão nem ele tem vontade de fazer isso. Antigamente, quando as crianças respeitavam os professores, era um sonho do aluno ser professor. Hoje é meio que o professor vira professor por necessidade, não por sonho. Eu lembro de professores, e eu gostava tanto, tinha um professor chamava Marcílio, de Química, na rede pública. E ele ensinava de um jeito assustador, que dava para entender tudo. Eu sonhava em ser um professor de Química por causa dele. Só que o sofrimento de gente que não sonha ser professor, porque eu entendo, porque o Estado não tem garantido isso, faz com que os nossos alunos hoje não queiram ser professores. E aí muitas vezes alguém acaba sendo professor por necessidade. Então, assim como na pergunta 1, esperem o rendimento desses alunos, o presenteísmo desses alunos, né? Porque absenteísmo e presenteísmo são duas coisas diferentes. O absenteísmo é ele não faltar, e o presenteísmo é ele estar presente e produzir, dando resultado. E aí que está a questão de estrutura. Como eu quero transformar, isso vai levar algumas décadas, tá? Não é um negócio que vai acontecer em 1460 dias de governo. O governador está militando em relação às escolas cívico-militares, na esfera estadual. Eu quero chamar a atenção de todos os professores para vocês nunca mais esquecerem as pessoas que vocês colocam, né, nos cargos públicos. Cada pessoa milita de acordo com o seu caráter. Você pega o presidente da República, isso não é um ataque, mas é uma linha de pensamento. Ele não é alguém letrado, estudado. O Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, ele fez 1 ou 2 faculdades federais em 8 anos. O Luiz, ele em 2 governos, ele deve ter construído, salvo engano, 18. E o estilo dele sempre foi militância, né, não de militar. E sempre foi bem militante, e o ensino federal virou isso, uma grande militância. O ensino estadual, quem está governando é um militar, que é o Tarcísio. O que ele quer? Desenvolver o caráter dele na escola. E de novo, eu sendo prefeito dessa cidade, eu vou imprimir meu caráter na escola, do jeito que eles estão fazendo. E todo governo fez isso, talvez vocês não perceberam. Eu vou imprimir um caráter de esportista, eu sou triatleta, eu já fiz Ironman, Ultraman, uma ultra distância de 452 quilômetros, eu fico pensando, visitando cada favela de São Paulo. Eu salvo engano, né, eu não vi números de outro, mas eu estou intensificado, eu acredito que eu sou pré-candidato entre os 10 que mais está indo em favela nessa campanha, na pré-campanha principalmente. Eu posso assegurar para vocês, as crianças estão desocupadas e tem muita gente que poderia estar ocupada através do ensino, mudando de vida, mas estão desocupados. E aqui eu quero fazer um apelo. Se vocês me deram a oportunidade de ser o próximo prefeito, nós vamos investir esses bilhões que a gente tem na educação anual para fazer a nossa escola dar uma identidade esportiva para cada aluno desde pequeno. Não estou falando escola olímpica por causa de Olimpíada, não. É por causa da modalidade olímpica. Que você imagina a gente ocupando milhões de pessoas, a partir de São Paulo, com esporte, ou como isso pode mudar. As pessoas vivem me perguntando, como é que você vai tirar o povo da Cracolândia? Eu posso ir com qualquer pessoa que me pergunta lá, você não acha um esportista na rua? Um esportista, ele come melhor, ele é competitivo, ele é de alto rendimento, ele não briga, porque as pessoas no esporte aprendem a lutar, não a brigar. E eu acredito que a coisa que mais faz a gente ter economia na história da educação, que a gente vai revolucionar a educação nesse país, é através do esporte. Um esportista, ele gasta menos dinheiro na saúde, ele não vai para criminalidade, ele não vai lá para a rua. Se a gente, de fato, imprimir esse caráter de esporte em cada uma das crianças, de acordo com a sua vocação, são 64 esportes, para vocês terem uma ideia. Eu tenho ido nas favelas e falado para as crianças, o que vocês querem ser quando crescer? A resposta é quase generalizada, jogador de futebol. Aí eu tenho falado, é mais fácil você virar médico que jogar futebol, não tem vaga para todo mundo. Só que aí a gente não tem hoje esses centros olímpicos
principalmente, a gente pode fazer isso nas comunidades, nas escolas. E é bem sabido que as escolas não têm estrutura para isso. Então a gente tem que achar terrenos. A Prefeitura de São Paulo tem 41 imóveis, 41 mil. Para você ter noção da dimensão de tantos imóveis, isso é completamente desnecessário. São bilhões em imóveis parados, tipo 30 bilhões de reais parados em imóveis. A gente pode fazer permuta desses imóveis e achar áreas bem próximas às escolas que a gente já tem hoje para desenvolver esses centros. Levar isso para a comunidade, onde tem quase 3,5 milhões de pessoas, e para as proximidades dessas escolas. De novo, vou parecer um chatinho, mas nos Estados Unidos tem um negócio muito forte. As escolas têm os centros olímpicos, o centro, além de funcionar para a escola, no período das aulas, fica aberto para a população usar a hora que quiser. Então você imagina a cidade de São Paulo saindo na frente disso. Não é pra gente ter orgulho e ficar em quadro de medalha na frente de ninguém, não. Toda nação que de fato cresceu para ser uma grande nação, investiu no esporte. E eu finalizo falando o seguinte: não é só a estrutura para o professor, é para o sistema inteiro de ensino. Eu sei que vocês estão atrás de uma resposta só para os professores, eu poderia ficar respondendo só para vocês, mas se o sistema inteiro não funcionar, eu posso querer agradar vocês de qualquer forma, e isso não vai mudar nada. Nós precisamos de ter uma palavra chamada disrupção no ensino. Eu sei que tentaram colocar uns tablets aí, mas não tem acesso à internet. A gente começou a querer ensaiar o futuro no ensino, mas está um pouquinho longe da realidade ainda. O senhor já mencionou aqui, então a gente quer saber o que o senhor pensa sobre a escola cívico-militar. É o que eu disse. A questão da escola cívico-militar, ela é o caráter do cara que está governando o estado de São Paulo. Se você for olhar para o dinheiro que o aluno do ensino público hoje está custando para o povo, para o cofre público, eu que sou dono de escola particular, posso falar para vocês. É mais caro que a rede privada. E aí eu pergunto para você, não vou perguntar para o professor agora, vou perguntar para o pai da criança que estuda nessa escola. Pelo nível de violência, de entrega e de qualidade do ensino. Você está satisfeito em usar nosso dinheiro, quando eu falo nosso, é o dinheiro inteiro do povo, para pagar uma escola mais cara do que uma escola privada? Longe de pensar que eu quero que o ensino público acabe, nunca falei isso e nem penso isso, mas a gente tem que ser mais eficiente com isso. Isso é uma prova que não é pela qualidade de serviço, é pela ineficiência de gestão, é pela ineficiência de processo, é pela ineficiência de projeto, é por não ter disrupção que o ensino público é o mais caro de todos. Nós temos um problema muito grave na cidade de São Paulo. Bancar um ensino que é mais caro que o privado. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos de gente competente, que respeita o dinheiro público. Eu sou um dos poucos candidatos. Pode falar candidato já, depois da convenção? Certeza? Vou falar por via das dúvidas pré, que depois dá problema aí. Eu sou um dos poucos, e na verdade eu sou o próximo prefeito de São Paulo, e eu vou conquistar você, vou te mostrar que eu tenho ideia, que eu sou bom de gestão, que eu sou bom de gente, que eu entendo o cérebro, que eu amo o ensino, que é o único jeito que a gente tem para resolver esse problema. Então assim, a escola, olhando para o contexto generalizado do estado de São Paulo, por teor de violência, ninguém consegue resolver isso, ter uma escola cívico-militar, ela é interessante sim. É interessante para um teste. O governador fazendo isso, ele está mostrando assim, ó, eu fui treinado por essa linha, eu não sou militar, mas eu acho muito bonita a disciplina de um militar. E aí, por que tem essa discussão toda? Porque as pessoas não querem nem ouvir o que o governador tem a ensinar. Ele quer mostrar o caráter dele. Ele é um cara que foi treinado dessa forma. E é um cara mega inteligente, um cara altamente disciplinado. Eu acredito que ele vai fazer esse teste. O teste vai ser bem sucedido porque a disciplina muda comportamento. A gente tem um problema de disciplina, um problema comportamental na nossa cidade. Nossa cidade é um mini Brasil. E eu posso falar para cada um de vocês que essa questão da mudança tem que ser bem-vinda por todos para a gente testar. Se a gente fizer testes, a gente vai descobrir o melhor modelo. Mas eu acredito de verdade, nas 3 esferas de ensino, tanto federal, estadual e municipal, tem a ver com as pessoas que lideram e pelo projeto que a cidade escolhe. Vale ressaltar o porquê que eu falei da escola olímpica e dar uma identidade esportiva para todas as crianças da cidade de São Paulo. Em 1990, o PIB chinês era menor que o PIB do Brasil. Salvo engano, era algo em 361 bilhões de dólares, o da China, e o do Brasil 420 e poucos bilhões. Ou seja, o Brasil tinha um PIB maior do que da China. O que a China fez? Investiu em algumas frentes. Maior delas, educação. Eu tenho negócio na China também, conheço a evolução que tem acontecido na China. Primeiro, educação. Segundo, esporte. Terceiro, matriz energética. E quarto, tecnologia. Quinto, infraestrutura. As 5 coisas que eu não vejo nenhum pré-candidato, ninguém que quer dirigir São Paulo conversar sobre isso. Eu vejo gente falando sobre educação, de forma ampla, não no estrito senso, mas no lato senso. E eu quero que vocês entendam o seguinte. Abra o quadro de medalhas agora das Olimpíadas, que você vai ver as pessoas que mais investiram em esporte. As nações estão liderando à frente e o comportamento de crescimento do PIB é relacionado ao povo ter aderido ao esporte. A China, então, virou uma sumidade nesse assunto. Os Estados Unidos lideram. A China fica sempre na frente no começo, mas aí os Estados Unidos acaba liderando ali pelo volume, pela volumetria de atletas. Ela ganha muito mais em volume. E eu acredito de verdade que a maior economia que o Estado brasileiro pode fazer, a partir do município, é investir nessa identidade esportiva. Então a gente vai rodar esse modelo, vai testar.
e testar esse modelo, os professores aprovando, eles vão se sentir mais respeitados, as crianças vão gastar energia de forma correta, vai voltar a honra para as escolas. Apesar do ensino não ser tão satisfatório que eu tive na escola pública, pelo menos eu lembro muito bem, com carinho dos professores que sempre lutaram de verdade para que a gente fosse educado e para que a gente vencesse na vida. Eu queria entrar agora aqui numa questão que gera muita preocupação para todos nós. Sim. E acredito que para professores, alunos, pais de alunos, que é a questão de violência nas escolas, né? A gente já falou um pouquinho, mas queria que você falasse um pouco mais. Na sua visão, como garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para o professor, para o aluno? E não só na questão da violência física em si, mas também a questão de bullying. Como que você enxerga, como que a gente consegue prevenir esse tipo de situação? As pessoas que fazem bullying, que começa na infância, né? A pessoa ela recebe a carga, não sabe resolver, a gente não tem preparo para identificar, a criança precisa descontar em alguém. Eu sei disso porque eu sofri isso e sendo aluno também eu tive que descontar em alguém, né? E aí todo mundo faz isso. Sobre o nível 1 de violência que eu acredito